1 João, capítulo 5, versos 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, ou o Verbo, o Espírito e o Espírito Santo, e esses três são um. Esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos diante da Tua bendita e santa palavra. Mais uma vez nós dependemos, ó Deus, do Teu Espírito, e assim te suplicamos que mais uma vez nos conceda o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos conduza, ó Senhor, naquilo que o Senhor deseja, para que possamos, ó Senhor, ser orientados por Ti, possamos ser ensinados por Ti mesmo, que possamos, ó Senhor, ser advertidos e também ser amados por Ti. Obrigado, porque mais uma vez podemos depositar toda a nossa confiança na Tua perfeita palavra. Podemos repousar sobre ela na presença e no suporte do Teu Espírito. Reconhecemos a nossa dependência ao Senhor do Teu Espírito Santo, a nossa insuficiência para as coisas que são lá do alto. Mas te suplicamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que mais uma vez fale aos nossos corações e nos conceda, ó Senhor, o Teu entendimento para nós, para que possamos, ó Senhor, ser instruídos de acordo com a palavra e o Teu entendimento. Nós nos colocamos diante de Ti, nos colocamos aos Teus pés, para que, mais uma vez, o Senhor encontre caminho nos nossos corações. Nos colocamos em Tua presença e nos rendemos a Ti diante da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite de comunhão. Nós nos alegramos, ó Senhor, por isso. Estamos aqui a dispor do Teu Espírito, para que assim trabalhe conosco. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ler mais uma vez esses versos, a partir do 6 até o 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo, ou a Palavra, e o Espírito Santo. E estes três são um. Veja essa expressão aqui: esses três são um. O verso 8: esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são, agora veja essa outra palavra, unânimes, num só propósito. Esses três são um, mas esses três são também unânimes, em um só propósito. Nós temos visto um pouco, com a ajuda do Senhor e na dependência do Espírito Santo, porque só assim nós podemos compreender a oração ali no Evangelho de João, no capítulo 17. Não há outra maneira de compreendermos aquela oração de Jesus, senão
nos colocarmos na dependência do Espírito Santo, para que Ele, então, nos ensine alguma coisa e nos traga alguma realidade profunda daquela oração de Jesus. Então, como temos falado, é desejo do Espírito Santo que nós venhamos despir do nosso entendimento, dar lugar ao entendimento do Espírito Santo, que Ele possa usar os seus métodos, porque Ele é um grande mestre, e só Ele pode, na verdade, nos colocar nesse lugar santíssimo, porque essa oração é a oração do sumo sacerdote. Nós falamos que para vivermos a vida de comunhão uns com os outros, e vivermos até mesmo a vida cristã, e vivermos a nossa vida familiar, é impossível viver essas esferas citadas sem que nós adentremos nesta santa e suprema comunhão. Ela é a comunhão mais elevada. Ela é a comunhão de 3 pessoas benditas. Ela é a comunhão que foi estabelecida antes de todas as coisas. Ela não tem início no tempo, ela é eterna, porque ela deriva da eternidade. Mas graças ao Senhor, por meio desse Espírito Santo, porque é Ele que dá testemunho, em primeiro lugar, então não haveria possibilidade nenhuma de compreender as Escrituras sobre este assunto, se não fosse por intermédio do Espírito Santo, uma pessoa participante dessa comunhão triuna, ou deste amor eterno. E nós precisamos tanto, talvez, nos voltar mais a esse assunto, mas com um coração de amor, um coração de paixão pelo nosso Senhor, um coração de anelo e de ansiedade por Ele mesmo. Um desejo incessante, não um desejo de conhecer apenas, mas um desejo de adentrar nessa esfera, nesses lugares celestiais a qual nós fomos colocados. Esse é um fato consumado por Cristo mesmo. Graças a Deus Ele veio por meio da água e sangue. Não só por meio de sangue, mas por meio da água. A água fala da sua vida, sangue aqui fala de remissão dos nossos pecados. Temos a remissão dos nossos pecados, fomos aproximados dele por causa do sangue, mas também temos a sua vida. E sempre que nós pensamos em sua vida, nós temos que pensar em comunhão. O que é a vida de Cristo? Quem é esse homem? Quem é esse varão aprovado de Deus que nós professamos? Quem é Ele? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho eterno, Ele é o Filho do homem. Ele é o Deus Espírito Santo, pelo qual nós podemos ter acesso a essa vida e desfrutarmos dessa comunhão. Tudo que toca a vida de comunhão, seja no nosso lar, seja na vida com os irmãos, nós carecemos de estar baseado e alicerçado, então, neste lugar. Quando você abre Hebreus capítulo 10, os irmãos não precisam fazer isso, podem fazer depois. Lá é dito que nós devemos ter, e podemos ter, e devemos ter a intrepidez, a ousadia, queridos irmãos, porque a vida deles já nos foi dada. A provisão do sangue também já nos foi dada. Cabe a nós termos a intrepidez, entrarmos em experiência e realidade espiritual com ousadia nesse santíssimo lugar. Porque, irmãos, tudo na nossa vida provém daí. Porque antes disso nós não tínhamos nada. Tudo na nossa vida era um fracasso. E pode continuar a ser um fracasso. Se nós, então, não permanecemos aí nesse ambiente da qual era o desejo do Senhor Jesus quando Ele está orando. Que, de fato, a igreja fosse participante dessa comunhão bendita. E ela pudesse, então, viver a vida de amor uns para com os outros. Essas 3 pessoas que são um único Deus. Nós falamos e meditamos rapidamente ali sobre Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. Os irmãos se lembram disso. E claro que nós devemos, então, colocar toda a nossa energia aí nesse assunto. E devoção, como nós falamos. Porque é a base de tudo, para tudo e para todos.
Esse é o motivo simples. Por que nós devemos nos voltar a isso? Em meditação. E por que nosso coração, muitas vezes, ao invés de ser aquecido com esse assunto, ele é muitas vezes esfriado? É porque nós estamos tentando tocar isso na nossa capacidade limitada e finita. E nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo para vermos algo que é infinito e ilimitado. É muito interessante, irmãos, quando nós pensamos no cristianismo, nas expressões afora, no nosso pensamento terreno, na nossa utilização da palavra errada para os nossos benefícios. Eu vou citar uma delas nesse cenário. E talvez aqui seria a hora de nós aplicarmos ela. Eu penso que todos nós aqui já ouviu e já conhece essa expressão, e talvez até usou para os seus próprios benefícios. Que Deus é um Deus do impossível. Não é? Talvez todos nós já pensamos isso, e já utilizamos disso de maneira errada. Nós utilizamos para as nossas coisas. Talvez aquela questão que não está dando muito certo na nossa vida. Talvez um plano terreno, e aos seus olhos é impossível. Não é? Pode ser um bem, pode ser o desejo de um relacionamento, pode ser tantas coisas. E por muitas vezes nós usamos isso. E falamos, o nosso Deus é um Deus do impossível. E confessamos que cremos nisso. Muito bem. Então aplique isso agora. Porque aos olhos naturais, esse assunto, ele se torna, sim, impossível. Mas então, irmãos, onde nós repousamos com a nossa fé? A nossa fé repousa sobre esse Deus do impossível? É aí que nós baseamos a nossa esperança? Repousamos sobre esse Deus do impossível? Então por que ele seria incapaz de nos colocar e viver essa realidade de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Na nossa estrutura, impossível. Mas na dependência do nosso Deus e pelo Espírito Santo, queridos irmãos, totalmente possível. Totalmente possível. Esse é o nosso Deus eterno, o Deus do impossível. Então se aproprie disso agora, para isso, e não para os seus benefícios terrenos. Então que o Senhor nos ajude, porque é daí que provém todas as coisas para a nossa esfera relacional. Esse Deus que é um Deus único, mas que vive essa comunhão perfeita e eterna. E nos colocou junto dele. Nos colocou para sermos participantes como igreja do Senhor. Fomos colocados nele para vivermos isso, para vivermos seu amor, para vivermos a sua graça, para vivermos sua justiça, para que a igreja viva a sua autoridade. Tudo isso está nesse ambiente, onde o Pai, o Verbo, o Espírito Santo, eles são um. Mas não só isso. Esses três, eles são um, e esses três, eles realizam um único e sublime propósito. Vamos usar uma outra expressão para esse propósito, porque a respeito do propósito de Deus nós estamos já habituados. Então vamos usar uma outra expressão para ele, que vai dizer a mesma coisa. Essas três pessoas, irmãos, elas são unânimes, são duas palavras distintas aí. O único está relacionado a três pessoas que estão juntas, elas têm a mesma natureza, a mesma essência, elas têm a mesma natureza e essência por comunhão eterna, mas são pessoas distintas. É o mesmo sentido de Deuteronômio lá, capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aquela palavra único fala de unidade. Unidade indissolúvel. Agora, quando nós pensamos nessa base, nós temos que considerar que é nessa base que o Senhor colocou a sua igreja. Então, nada fora disso pode preservar a unidade do Espírito.
Então, pessoas distintas, né, mas que convivem na mesma comunhão de amor, mesma natureza de amor. Comunhão de natureza são as três pessoas, né? Então, assim que elas vivem. E chamou a igreja para viver assim, para que ela também viva nessa comunhão de amor, essa comunhão relacional com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, único e unânimes. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão totalmente envolvidos em um único propósito supremo de amor, para que seja realizado este propósito. Então pense nisso, nessa unanimidade aí. Isso significa que o propósito de Deus, o propósito do seu amor, não será por nada, nós já vamos explicar isso, não será por nada interrompido, porque propósito das três pessoas não é algo que Deus simplesmente está fazendo, mas é algo que pertence ao coração do Deus triuno. Então é a mesma vontade do Deus e Pai, é a mesma vontade do Filho, é a mesma vontade do Espírito Santo, e deveria ser, para cumprimento, a mesma vontade da igreja. É por isso que é necessário que ela entenda isso, com os olhos da fé. Por isso que ela precisa, como nas palavras de Hebreus, por meio da obra de Cristo, do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, que abriu um novo e vivo caminho, entrarmos com ousadia na presença dessa esfera do Deus triuno, para que possamos também cumprir com o desígnio e propósito de amor do nosso Deus. Porque, irmãos, não foi Deus o Pai, como nós vimos lá na figura, lá em Abraão, em Gênesis 22, não foi Deus o Pai que enviou, veja essa palavra, porque essa palavra aparece algumas vezes na oração ali em João 17. Não foi Deus que enviou o seu Filho, não foi. Por que Ele enviou o seu Filho ao mundo? Ele enviou o seu Filho para que o mundo conhecesse quem era o Pai Celestial, sua vontade, seu propósito, único propósito, não foi. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo cresce em seu Pai e conhecesse a sua vontade. A ideia de propósito aqui, e que as três pessoas são unânimes, é a mesma ideia da promessa que foi dada a Abraão. Essa promessa ela é imutável. Ela não muda no decorrer dos séculos, dos milênios, porque ela vem de Deus. Ela é inalterável. A promessa não é mudada. A promessa é dada, foi dada a Abraão, e é dada aos homens, e é dada à igreja para cumprimento da vontade de amor do nosso Deus e Pai. Então aqui está a igreja. Então o Filho foi enviado para isso. Sim, ele foi enviado para morrer? Foi, porque em fazendo isso, ele traz de volta o cumprimento da vontade eterna de Deus. Por isso que ele morre, por isso que ele ressuscita. Então, em fazendo isso, ele está resgatando, trazendo de volta aquilo que foi perdido lá no Éden, lá em Gênesis. Então, Deus enviou seu Filho para isso, para manifestar a palavra de Deus e sua vontade aos homens. Não foi? Foi. Foi isso que ele veio fazer. Se você ler o Evangelho de João, você vai descobrir que é isso. Você vai descobrir claramente no Evangelho de João que é isso, mais do que perdão de pecados. Muito mais. Todos pecaram e carecem desta glória de Deus. Então ele vai à cruz com uma única expectativa. Não apenas perdoar os nossos pecados, mas que esses que agora são redimidos pelo sangue de Cristo, pudessem então se envolver com sua vida e ser participantes dela, da glória, ou não é. Ou a oração de Jesus não é uma glória. Assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós. Irmãos, isso é para nós uma glória ou não é?
É isso que vai nos proteger, como nós já falamos, de não fazer aquela pergunta, como aqueles filhos de Israel fizeram lá em Malaquias. Irmãos, se nós não adentrarmos na nossa experiência de vida cristã, o risco de fazermos aquela pergunta é real. Em que o Senhor nos tem amado? Porque, irmãos, nós estamos falando de um amor aqui supremo. Porque o amor, ele possui degrau ascensional. Nós estamos falando de um amor supremo, a qual está disponível, a qual é o chamado de Deus para nós. É por isso que todos pecaram e carecem da vivência desta glória, para testemunho desta mesma glória. Porque que finalidade há na igreja? O que é a igreja em si mesmo? Ela não é nada sem a glória do nosso Cristo. Então nós temos o envio de Deus, o Pai, que envia o seu Filho. Agora nós temos o Filho que está ali orando em João 17, e ele vai fazer o quê? Ele vai, se você ler os capítulos anteriores, ele vai enviar o Espírito Santo. E enviando o Espírito Santo, os discípulos que também foram enviados, você está vendo quantos enviam? Deus enviou o seu Filho, o Filho está enviando em sua oração seus discípulos. Quando que os discípulos então estariam prontos para isso? Quando Jesus fosse assentado no trono, assunto aos céus, e ele então enviaria de novo outro envio. Se o Pai enviou o seu Filho, agora o seu Filho envia o seu Espírito. E por isso que esse versículo está falando a respeito do Espírito Santo, verso 6. Ele está falando que é o Espírito, em primeiro lugar, é o Espírito que dá testemunho. Não é isso que está aí no texto? No versículo 6. Observe aí. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, já falamos do significado de água e sangue aí rapidamente. E com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. E ele já vai responder por quê? Porque o Espírito viu? Ele não apenas fala da verdade, né? Mas o Espírito, ele é a verdade. Porque você precisa considerar essa verdade aqui com V maiúsculo. Porque a verdade aqui não é assunto. Não é um assunto. O Espírito Santo não vem propriamente, em primeiro lugar, trazer um assunto a respeito da verdade. Ele também faz isso. Ele é um mestre. Ele está nos ensinando, neste momento, acerca de uma verdade, irmãos, fundamental da nossa fé. Porque se essa não é para nós a verdade fundamental da nossa fé, queridos irmãos, nós não somos cristãos. Nós somos qualquer coisa. E se nós não devotamos a isso, então não teremos experiência de ser cristão. A nossa alegria, nosso gozo, nossa esperança está nisso. Lembra que nós falamos ali qual era o sentido de Deuteronômio 6? E o que aquele filho de Israel, os judeus ali deveriam fazer com aquele versículo? Os irmãos se lembram disso? Aquilo se tornou a base, irmãos. Base é fundamento. Base principal para a vivência deles. Base essa que eles deveriam guardar na sua memória, citar, passar adiante. Você vai ver lá seguindo o versículo 5 e 6, que deveriam falar isso aos seus filhos, de geração em geração. O que eles deveriam falar? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Qual verdade que eles teriam que passar adiante, de geração em geração? Esta mesmo citada aqui no versículo 7, porque é a mesma verdade. Único, unidade. Unidade indissolúvel, unidade indivisível, um ajuntamento indissolúvel. Pessoas juntas, realizando um único propósito de amor. Deixa o homem pai e mãe e se une
duas pessoas se unem e se tornam uma só carne. Une, o mesmo sentido da palavra. Se tornou agora ali, citando ali Gênesis, né, capítulo 2, verso 24. Então deixa o homem, pai e mãe, e se une, porque os dois se tornam agora a mesma essência, uma só carne, né? Então essa unidade é base da nossa profissão, mas mais do que isso, deve ser base da nossa devoção, como nós falamos. Então essa era a base do judaísmo, deveria ser memorizada, guardada, citada e passada para frente, de geração em geração. Agora a pergunta é, queridos irmãos, o que nós passamos para os nossos irmãos? O que nós passamos para os nossos filhos? O que você passa para eles? Técnicas de vida familiar? O que o marido passa para a esposa? Técnicas de um bom relacionamento? Irmãos, nós precisamos entender esse amor fiel do Senhor. Porque nós podemos viver muitos anos assim. Tem o seu lugar, irmãos. As técnicas têm o seu lugar, mas elas não são o principal. O Senhor está querendo nos chamar, irmãos, de alguma maneira, para que nós possamos olhar para as coisas que nós tentamos e ver que nós tentamos muita coisa. Na vida de comunhão, na vida com nossos filhos. E também erramos um monte de coisa. Erramos na comunhão, erramos na edificação. E o Senhor do seu trono está olhando assim, desista um pouco. Venha para junto de mim e adentre com intrepidez nessa vida de comunhão, para que possamos avançar. Isso é amor leal. É como que o Senhor falando assim, não adianta nós continuarmos tentando um monte de coisa. Isso é amor leal. O amor leal é um amor soberano? É um amor soberano. Mas é o Senhor chamando para os seus caminhos. Porque quando nós falamos de supremo propósito, de uma promessa que não muda, isso não é motivo e não nos vai nos levar a uma passividade, mas sim numa atividade. Porque quando nós olhamos para esse amor, ele é bonito. Porque nós olhamos para isso e falamos, bom, então a promessa não muda, o propósito de Deus não muda, ele vai cumprir plenamente, isso é uma verdade que nós não podemos mudar. Então o propósito de Deus vai ser cumprido na igreja, vai ser cumprido no mundo, vai ser cumprido na sua vida pessoal. E vai ser cumprido na sua vida familiar. Mas ele vai cumprir, então escute isso. Ele vai cumprir segundo o seu caminho. Isso é amor leal na Bíblia. Abra aquele versículo lá em Oséias, que nós já citamos. Oséias capítulo 2, o verso 19. Oséias capítulo 2, verso 19. Diz assim, desposar-te-ei comigo, veja essas palavras, aí comigo, junto, né? Junto de mim, despojar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo, porque ele está falando daquele relacionamento, já falamos, né? De Oséias com Gomer, é muito bonito e interessante ver o amor do Senhor nessa história relacional, a mesma que nós podemos ver do Senhor para com a sua igreja, a sua noiva, que muitas vezes é semelhante aí a Gomer, que se desvia do Senhor, que tem as suas paixões no mundo, tem os seus anelos com outras coisas, se prostitui, adultera, buscando outras paixões, outros interesses, outros tesouros, né? Então fala dessa história aí. Então desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo
em benignidade e em misericórdia. Agora o verso 20, desposar-te-ei comigo. Comigo fala de união, porque ele está falando do despojar, né? Da união, né? Do despojamento. Alegremos-nos, demos-lhes a glória, porque são chegados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ele está falando desse despojamento, da noiva com o noivo, não é? Então, desposar-te-ei comigo em fidelidade. Aqui está a palavra que nós já citamos. Fidelidade, a palavra aqui é esede. E essa palavra significa amor leal. Então é aqui que eu quero trazer o sentido para os irmãos, o que significa amor leal. Primeiro, o amor sublime e o chamamento da comunhão sublime desse amor é esse que nós estamos partilhando aí, relacionado à oração ali em João. Assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós. E você vai lendo aquela oração, você vai descobrir que o desejo do Senhor Jesus, que o mesmo amor com que Deus amou a Jesus, a igreja também viesse a ser participante deste mesmo amor. Então ele está falando de um amor leal. Este amor leal, nós precisamos ver um sentido aqui melhor, para a nossa vida mais prática. Então deixa eu tentar explicar para os irmãos. Quando nós falamos de amor leal, nós olhamos para o nosso Deus, que é unânime. As três pessoas são unânimes na realização de um único propósito, porque é o coração de Deus e não vai mudar. Nós podemos, de fato, dar graças ao Senhor por isso. Porque, irmãos, se nós olharmos para o nosso amor, nós não precisamos fazer muito esforço para saber que seria impossível o cumprimento das exigências do nosso Deus. Não está à nossa altura, nem do indivíduo e nem mesmo da coletividade. Nós somos totalmente dependentes desse amor leal. E graças a Deus por isso, porque nós podemos olhar para a história de Abraão e ver a grande fidelidade de Deus. Não é para com Abraão, não é? A ponto de Abraão entender que Deus é poderoso para ressuscitar Isaac. E ciente de que a promessa de Deus não vai mudar. Abraão não era suficiente em si mesmo para cumprir a promessa. Mas há um segredo na vida de Abraão que todos nós sabemos. Porque ele se tornou amigo desse Deus. E sendo amigo e próximo desse Deus, ele compreendeu o que significava amor leal. Então o que é amor leal? Irmãos, amor leal significa o seguinte para nós na prática. E é por isso que nós precisamos tocar pelo Espírito Santo. Então o Senhor olha para nós, Ele olha para uma assembleia, Ele olha para a igreja, Ele olha para a minha vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento e fala assim, desista. Veja quais são os meus caminhos. Não é desista no sentido de inatividade. Porque, irmãos, quantas tentativas nós fizemos, ou fazemos ainda, como igreja e na nossa vida. Esse amor leal nos leva a ver assim, não adianta insistir. Deus não vai mudar os seus planos. Entendeu, irmão? Não adianta nós caminharmos um dia, uma semana, um ano, 10 anos. O Senhor está aguardando com o seu amor leal, esperando que nós olhemos para Ele. Porque é essa mensagem que aqui em Oséias, pelo Espírito Santo, tem para nos dar. É nós que temos que olhar para este amor e ver que o seu propósito e promessa não vai mudar. Então, queridos irmãos, fica a sua escolha. Por quantos anos mais você vai querer seguir tentando caminhar a vida cristã à sua maneira? O amor leal não vai mudar. É um amor soberano? É soberano, mas ele não vai ser alterado. Abra um texto comigo em Atos, capítulo 26, para colocar um pouco mais de luz sobre isso. Atos capítulo 26.
versículo 14. Atos 26, verso 14. Está aqui em que contexto? Aqui está o testemunho de Saulo, né? O ex-Saulo, que agora é Paulo. Ele está dando o testemunho perante o rei Agripa, né? Já que o acontecimento é em Atos capítulo 9, depois ele dá um outro testemunho em Atos capítulo 22, não há o registro que há nesse versículo, somente nesse capítulo, verso 14 do capítulo 26, é o testemunho de Paulo, da sua conversão diante do rei Agripa. E ele está dando o testemunho do que aconteceu ali na estrada de Damasco, que ele foi derrubado, aquela luz tão forte cegou seus olhos, ele não podia ver mais nada, ele só ouviu então uma voz. E aqui está, irmãos, a voz. E aqui tem uma expressão que nos outros eventos não é registrada. Então vamos ler o versículo, para os irmãos entenderem o significado na nossa vida de amor leal. Porque esse amor leal é do nosso Senhor. Nós podemos, queridos irmãos, depositar toda a nossa confiança nesse amor leal. E segundo a oração de Jesus, este amor nos foi dado, porque é o mesmo amor que Cristo recebeu. O que o Senhor Jesus, como homem, entendeu quando ele estava no seu ministério terreno, como homem? Ele descobriu que nada, irmãos, no que concerne a vontade de Deus mudaria. Nenhuma circunstância, nem mesmo o Senhor Jesus, em face à sua morte. Você lembra quando ele vai orar ali no Getsêmani? Nós sabemos da oração. Ele clama ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas que evidência o Senhor Jesus está tendo ali, que experiência ele está tendo? Que nada muda o amor leal do seu Pai, nem mesmo em face à morte. Então faça uma outra aplicação de um outro versículo que você já conhece, que nós também já lemos. Romanos 8, o versículo 34, 35, se eu não me engano. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele cita, será tribulação, angústia, um monte de coisa. Este amor que não permite ser separado é um amor leal. Mas é um amor que está mostrando de alguma maneira quem nos separará. E está falando assim, não adianta seguir os nossos caminhos. Entende, irmãos? Quanta insistência nós temos com relação a isso. Nós temos um Deus de amor leal, Ele não muda. Ele nos assiste muitas vezes falando assim, filho meu, desista dos seus caminhos. Volte para os meus. Porque o meu amor é leal a mim mesmo. O amor leal é amor fiel. Fiel a quem? Fiel ao próprio desígnio e vontade de Deus. Esse amor não está disponível para ser mudado às nossas vontades. E nem de uma assembleia. É amor leal, é amor fiel. Fiel à vontade, ao propósito do Deus único. Irmãos, Ele não vai mudar. Isso é lealdade, queridos irmãos, isso é fidelidade. Quem nos separará? Quando nós entendemos isso, nós podemos, de fato, cantar esse versículo. Deus não vai se adaptar a nada à nossa vida, porque Ele possui um amor leal, fiel a Ele mesmo, a sua palavra. A palavra tem um lugar principal aqui. Foi a palavra que foi transmitida aos discípulos. E eles guardaram a palavra de Deus. Porque é na palavra que nós encontraremos essa fidelidade. Na experiência onde eu e você podemos repousar, queridos irmãos, com segurança. Não é na palavra de Deus, no que ela diz? Ou quanto tempo, me permite ser enfático com relação a isso, ou quanto tempo nós iremos tentar, e tentar, e tentar. E muitas vezes, queridos irmãos, sabe quando que a gente vai reconhecer? Na nossa velhice. Para olhar para trás, olhar para a palavra, se prostrar diante do Senhor e se arrepender, e se humilhar e falar, Senhor, por que eu não segui os teus caminhos? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás.
por que eu não me agarrei ao seu amor leal? Porque ele não muda. Esse é o significado de Oséias, de amor fiel. Então vamos ler esse versículo, porque os irmãos vão entender. Por que esse verso? Então, falando de Paulo, a experiência que ele teve ali na estrada de Damasco, dando agora seu testemunho perante o rei, verso 14 está assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava. Então, irmãos, tem essa voz ao seu ouvido, ao seu coração, diante do Senhor, mas que ela seja, como foi para Saulo, irmãos, uma voz irresistível. Um amor que vem de um trono, de um Deus totalmente leal ao seu sublime propósito e chamamento. Então ouça essa voz, não como alguém que está falando, porque Paulo ouviu dessa maneira. Então uma voz, como está descrita aí, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o finalzinho do verso. E você vai entender por que nós temos que acolher a voz da palavra de Deus como uma voz irresistível. Você vê por que isso está no contexto de Oséias: desposar-te-ei comigo em fidelidade, em misericórdia, em lealdade. E logo depois dessa palavra, exede, lealdade, está assim: e me conhecerás. Ou conhecerás. Não é interessante? Quando nós repousamos e entregamos a esse amor leal, então o conhecemos. Então veja aí, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você viu que essa voz é uma voz irresistível? Esse é o sentido de amor leal. Não adianta, queridos irmãos, recalcitrar contra os aguilhões. Me permito usar uma expressão junto aqui com aguilhões. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões de amor do nosso Senhor para conosco. Não adianta, queridos irmãos, nós irmos contra a palavra do Senhor. Não adianta fincarmos nossos pés, endurecer nossa cerviz e falar assim: não, Senhor, da minha vida cuido eu, e eu vou seguir os meus caminhos. Não adianta. Se nós somos cristãos, quantos anos vai passar para entendermos que não vai funcionar? Porque seu amor é leal. Então, dura coisa, queridos irmãos, para uma assembleia, dura coisa é para nós, como filhos de Deus, recalcitrares contra os aguilhões de amor do nosso Senhor. Ou ir contra o seu sublime propósito. Por quê? Porque o propósito está no coração do Deus triuno. E ele não vai mudar. Ele vai ser cumprido plenamente. Ele vai ser cumprido plenamente. Ele vai ser cumprido na sua vida, mesmo você endurecendo sua cerviz, relutando contra. Posso dizer algo? Para a sua felicidade, vai. Ele vai. Mas por quanto tempo nós vamos caminhar contra? Pode ser que ele cumpra isso no leito de uma cama. Mas ele vai. Porque é o amor leal. É o amor fiel. É o amor que não muda. Ele vai cumprir o seu desígnio, sua vontade de amor para com a sua igreja? Vai. Mas por quantos anos mais, queridos irmãos, uma assembleia ou toda a igreja vai caminhar recalcitrando contra sua vontade? Até que em algum momento ele mostra para nós, está vendo? Cansou, queridos irmãos. Desistiu. Então nós podemos reconhecer. E aí podemos avançar. Os irmãos compreenderam isso? Essa é a nossa caminhada de fé. Essa é a nossa caminhada cristã. Então assim, ele cumprirá junto com a sua igreja, porque o amor foi derramado pelo Espírito Santo.
possamos ir aos pés diante do Senhor, neste assunto. Essa é a vida, queridos irmãos, no Santíssimo Lugar. Esse é viver com intrepidez no Santo dos Santos. Então, amor leal tem essa conotação. Seja para nós, irmãos, seja para nós a vontade, a palavra, a comunhão dos santos, a voz que fala conosco de tantas formas, seja para nós, na presença de Deus, uma voz irresistível, uma voz de fidelidade do nosso Senhor. Porque essa voz vem pela palavra, vem pela comunhão, vem pelos nossos irmãos, vem de muitas maneiras. Então não refute, para que a gente não ande aí tropeçando, né, na nossa vida e jornada cristã, e cair no risco de fazermos aquela pergunta, no meio das perdas, das dificuldades, das coisas que não dão certas, seja no trabalho, seja no negócio, seja na vida relacional. Então, ao invés de compreendermos isso, porque isso é sublime, irmãos, ou não é? Não é bonito esse assunto de amor, de lealdade? Não é bonito ter um Deus leal? Isso não é precioso ao seu coração? Sermos filhos de um Deus leal? Não é? Isso não ganha o seu coração ou é de menor importância? É isso que nós temos que passar por toda a geração seguinte. Fazer como era feito na prática ali do judaísmo. Passar para frente esse amor do Deus triuno. E que a igreja é participante deste amor. E que esse amor é tão leal, assim como Deus enviou seu Filho. Assim como Deus provou o seu próprio amor enviando seu Filho. Então quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Nada vai nos separar. Mas há um desejo do Senhor que nós nos voltemos para Ele. Então que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor ative a nossa mente do Espírito, nossa mente espiritual, para tocarmos essas coisas. Não é? Seja para nós, então, essa voz irresistível do Senhor. Seja para nós sua palavra irresistível. Não venhamos dar coices. Não venhamos endurecer nosso serviço. Porque, segundo esse texto, o que adiantaria Paulo refutar contra isso? É isso que o Senhor está dizendo. Paulo dando testemunho do que aconteceu. Ele entendeu que não adianta eu ir contra a vontade de Deus, eu ir contra o chamamento que Ele me fez. Ele me derrubou na estrada de Damasco, cegou meus olhos, me introduziu agora numa realidade de irmãos, né? Porque ele passou a ser chamado de irmãos, de irmão, antes de ser chamado apóstolo. Ele começou a viver a vida de comunhão com aqueles irmãos. De que adianta? Poderia ele ir contra essa vontade de Deus? Era gastar o tempo. Você já imaginou? Quanto tempo perdido na vida de Paulo se ele recalcitrasse contra aquela voz? Entenderam, irmãos? Quanto tempo eu e você talvez gastamos, porque vamos contra a voz do nosso Senhor. Foi cantado um cântico o primeiro cântico da reunião. Não é a voz do Senhor que quebra os cedros? O cedro é uma madeira totalmente dura. O cedro ali, por que a voz do Senhor quebra o cedro? É o cedro do teu coração, do meu coração, da tua dura serviço, da nossa autoprepotência, do nosso orgulho, que achamos que sabemos fazer, achamos que não precisamos da palavra, que não precisamos dos nossos irmãos, não precisamos de nada. E na verdade o Senhor vem com esse amor fiel para nos constranger. Porque o amor de Cristo nos constrange, não é isso? A pergunta é, você está sendo constrangido por esse amor nesta noite? Isso está te constrangendo no teu coração? Você sabe o quanto custou esse amor fiel? Você sabe por que ele é fiel? É por causa da cruz. Você sabe por que ele é leal? Porque o Senhor Jesus obedeceu ao seu Pai e foi à cruz. Essa é a lealdade do seu amor. Isso é pouco para você? Ou suas coisas, seus apetites, suas paixões, seus caminhos, seu desígnio é maior que isso? É maior, queridos irmãos, do que o sacrifício que o Senhor realizou naquela cruz? As suas coisas têm maior valor do que esse amor do Senhor? Do que a sua fidelidade?
cientes pela palavra de Deus nessa noite que Ele irá cumprir plenamente seu propósito e desígnio. Com cordas e laços de amor, é Oséias que vai falar. É com laços, com cordas de amor, que Ele nos atrai a Ele mesmo. E que muitas vezes, o que nós encontramos aqui em Oséias, eu vou ter que levar ela para o deserto, porque lá ela me ouvirá. E lá o Senhor poderá falar aos nossos corações. Mas o que Ele quer mostrar? Correção somente? Exortação somente? Não, queridos irmãos, porque a exortação, a correção, a admoestação, ela tem um único foco. Para que os nossos olhos sejam desvendados e nós podamos enxergar sua lealdade, seu desígnio, sua vontade. Quanto tempo você tem de vida cristã? Aqui nós temos mais novos, temos mais velhos. Quantos anos você tem de vida cristã, queridos irmãos? Nós precisamos enxergar com a ajuda do Senhor. Se você tem 1 ano, amém, já procure entender os caminhos do Senhor já, para que você não viva 5 anos à frente, tentando seguir os seus caminhos, e não vai funcionar. E que não cheguemos, então, só no final da nossa vida de fé e carreira cristã, como falamos, para olhar para trás e falar assim, de fato, será que nós precisamos disso, irmãos? Será que nossa fé é tão pobre? Ela é tão pequena? Para que tenha que passar tantos anos para a gente reconhecer que o Senhor estava certo? Irmãos, amor leal nunca erra. Amor fiel nunca falha. Nunca falha. É o amor do Deus triuno, uma unidade indissolúvel. É por isso, queridos irmãos, como foi também proclamado hoje aqui, é que a porta do inferno não prevalece contra a casa de Deus. Por causa da sua lealdade. Porque ela foi unida a esse propósito supremo. Ela foi unida junto ao Pai, ao Filho. E ela pode dar um testemunho, porque o Espírito Santo é o que dá testemunho da verdade. Porque Ele é a verdade. Então esses 3, com a igreja, deveriam ser unânime para o cumprimento desse amor supremo. Como nós estamos usando essa expressão. É a mesma para usar sobre o propósito de Deus. Porque é o amor sublime, é o amor mais elevado. É a comunhão mais elevada. A qual é o desejo do Senhor que todos nós venhamos adentrar neste ambiente coletivo. Porque esse não é mais individual. Graças ao Senhor, como filhos recém-nascidos na nossa caminhada, logo de início nós podemos lembrar dessa verdade. E devemos lembrar. Mas a experiência dela vem num progresso de caminhada. E a sua plenitude está totalmente ligada à vida de comunhão dos santos. Porque é nela que é manifestado, é expressado essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude muito nisso. Então, esta é a basicamente, uma base da nossa caminhada. Que deve ser, então, seguida, lembrada, meditada. Deveria queimar os nossos corações, irmãos. É como citar João, capítulo 1, verso 1. Deveria queimar o nosso coração. A pergunta é, e por que não queima? E por que não arde? E por que quando nós falamos que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, isso não nos inflama mais? E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Por que não inflama o nosso coração? Por que não arde, Senhor, as nossas mentes com isso? Nós devemos fazer essas perguntas, para que nós não venhamos fazer a outra pergunta. Para que nós não venhamos achar que há motivo ou algum erro do Senhor que Ele não nos amou direito. Façamos essas perguntas diante do Senhor. Porque essa é a base que deveria governar o nosso coração. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem nos revelou pelo Espírito Santo. Irmãos, o que Ele está fazendo nessa noite?
Ele está tomando a palavra e revelando ao teu coração o significado do Deus triuno. Ele está dando uma explicação espiritual. Ele está falando, veja como é o meu amor. Ele não nasceu no tempo, não nasceu na terra, não dependeu de homens algum. Dependeu sim de um único homem, o nosso Senhor Jesus. Totalmente fiel a Deus. Como nós falamos, ele é o homem enviado de Deus. E depois ele enviou também o Espírito Santo. E também enviou os seus discípulos. Para fazer o quê? Para que eles dessem testemunho desta verdade. E também deste amor. E depois disso, o Espírito Santo, de alguma forma, enviou a igreja. Jesus enviou a igreja. Quando ele envia os discípulos, ele enviou a igreja. E aqui está a igreja enviada. Para quê? Para não ser semelhante ao mundo. Porque os discípulos não amaram o mundo. Eles receberam a palavra de Jesus. E eles transmitiram a palavra de Jesus. Eles deram testemunho de Jesus. Não foi assim a vida dos discípulos. Não é a igreja hoje enviada, não é ela que está na terra, habitada pelo Espírito Santo. Então, o que ela proclama? Essa proclama e declara e dá testemunho dessa unidade e é unânime na realização desse mesmo desígnio e propósito de Deus e manifestar do seu próprio amor. Vamos terminar com um texto na oração de João e nós concluímos por aí. Que o Senhor fale conosco, que seja o nosso clamor, que o Espírito Santo abra o teu coração, o meu coração, nos dê entendimento, porque é isso que ele está fazendo, irmãos. Toda essa reunião ele está fazendo isso. Nos ensinando, com o método do Espírito Santo, não com a sua didática, com a sua capacidade, não é? Mas colocando a didática preciosa, inerrante da palavra de Deus. Quanto mais a gente medita nesse assunto, mais o Senhor traz alegria e entendimento e vontade. O desejo, a princípio, é só passar rapidamente por ele. Mas, irmãos, esse assunto de fato é tão infinito, né? E tantas coisas nós poderíamos considerar aqui. Tantas coisas na primeira epístola deveriam ser consideradas. Nossa experiência com a palavra. Essa realidade só virá com a experiência da palavra do Senhor. Pense nisso, irmãos. Os discípulos guardaram a palavra. Amaram a palavra. E quantas vezes João vai dizer, é por isso que eles entendem. É por isso que eles compreendem. Por isso que eles vivem essa realidade com o pai e com o filho, porque eles entendem a palavra, eles recebem a palavra, eles acolhem a palavra. Eles entenderam que o caminho do Senhor é seguro. E que a porta do inferno não vai prevalecer contra a casa de Deus. O desvio, os atrasos, né? Tem a ver porque nós queremos insistir, coletivamente mesmo, a igreja tem insistido, assembleias têm insistido, em edificar algo à sua maneira. E talvez vai passar quantos anos para o Senhor falar assim, não adianta, essa é a maneira natural. Não é? Meu amor é fiel para com vocês. O Senhor é fiel em todas aquelas 7 igrejas de Apocalipse, mesmo repreendendo todas elas. Ele não é fiel. Ele é aquele que tem aqueles mensageiros ali das 7 igrejas em suas mãos. João está preso. O que João pode fazer por aquelas igrejas? Nada, só orar. O Senhor fala, você não precisa temer, você está em minhas mãos. E aquelas 7 igrejas a quem o Senhor ama, está em suas mãos. Eles só precisavam enxergar isso. Né? Então, para nós concluirmos aí, para não avançarmos no tempo, então veja 2 expressões na oração 17 que fala desse amor que a nós, então, foi confiado. Porque a igreja também foi enviada, assim como o Senhor Jesus. Então, olha o verso 23. Vamos ler a partir do 22. Está assim, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim,
a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Essa palavra aperfeiçoado está diretamente ligado ao nosso aperfeiçoamento com os santos no amor que a nós foi dado. Esse amor do Pai e do Filho nos foi dado a nós, mas ele necessita, na comunhão uns com os outros, ser aperfeiçoado. Então ele vai ser aperfeiçoado na unidade com os irmãos. Nós não vamos avançar no entendimento e na vida desse amor fora da coletividade, da comunhão dos santos. Então, seguindo aí, aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Várias vezes essa palavra é citada na oração. E os amaste. Então está aqui, a primeira vez já falando sobre amor. Amaste, como também amaste, novamente, a mim. Está vendo aí? Então, os amaste, né? Como, da mesma maneira, esse como também está dizendo que o mesmo amor que o Pai teve para com o Filho é o mesmo amor que Deus tem para com os seus muitos filhos. Então, repetindo aí, os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste novamente, porque me amaste. Ele vai falar daquele amor sublime, único e singular, mas isso é importante e bonito, não é? Porque me amaste antes da fundação do mundo. Mas ele já falou que esse mesmo amor que foi dado ao Filho, o Filho agora está transmitindo e nos entregando pelo Espírito Santo esse amor que nos é derramado. Seguindo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes, veja essa expressão, compreenderam. Expressão importante. Eles estão compreendendo o incompreensível. Eles estão compreendendo o impossível. Mas sabe o que acontece? Eles creram no Deus impossível, do impossível. Então eles estão entendendo e compreendendo aquilo que é impossível, naturalmente se crer e entender. Seguindo aí, compreender o que tu me enviaste. Então o verso 26, agora observe aí. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Agora de novo, a fim de que? Então ele está designando aí, ele está determinando o propósito. A fim de que o amor com que me amaste, veja aí, que lindo texto, que o Espírito Santo ganhe os nossos corações. Com que me amastes, esteja. Aonde? Neles. Neles quem? Na igreja. Mesmo amor. Amaste, esteja neles e eu neles esteja. Que o Senhor nos socorra. Porque há muita coisa para se considerar nessa oração. O que mais tem aqui é pérolas, e pérolas, e pérolas. Então esse amor que foi confiado a nós, foi derramado pelo Espírito Santo. O mesmo amor com que me amaste, foi dado a eles, para que eu neles esteja. Então, de que maneira o testemunho do Deus triuno será evidenciado em nossos dias? Na manifestação do seu amor fiel. Não há um cântico que nós cantamos? Então, quem sabe no próximo domingo, se nós cantarmos esse cântico, nós vamos meditar um pouco mais. Do meu Senhor, amor fiel. É mais do que o mundo pode dar. Por que nós vamos insistir, queridos irmãos? Buscar algo de aparência no mundo. Do meu amor, do meu Senhor, amor fiel, leal. Muito mais do que o mundo pode te dar. Possamos ver isso já, hoje, irmãos.
Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó bendito Pai Celestial, nós te agradecemos. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor, para contigo, para com tua vontade. Mas somos imensamente agradecidos, ó Deus, pelo derramar desse amor fiel aos nossos corações. De fato, quem pode nos separar do teu amor? Porque tu és fiel. Esse amor leal a ti mesmo, ó Senhor, e que também foi manifestado em fidelidade para conosco. Ó Senhor, nos apronta a tua noiva, para que o Senhor venha despojar para ti, com esse amor insondável, amor indissolúvel, amor infinito, amor de misericórdia, ó Senhor. Abre nossos olhos pelo teu Espírito, para que possamos ver quão grandioso e supremo é a tua fidelidade. E que esse amor nos constranja, ó Senhor, porque somos participantes dele, de ti, dessa comunhão sublime, e em ti estamos seguros. Nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, no nome do nosso bendito e amado Senhor Jesus. Amém.